Seja muito bem-vindo ao canal da Igreja CI em Blumenau. Agora você vai assistir uma palavra que pode transformar a sua vida. Eu quero convidar você a identificar alguém que você conhece, que precisa ouvir essa mensagem, e você envie essa mensagem para ela para que ela seja abençoada. Gostaria muito que você conhecesse as redes sociais da nossa igreja para conhecer um pouco mais dos projetos sociais que trabalhamos e você possa ficar por dentro de tudo que acontece aqui no CI em Blumenau. Deus abençoe e fique agora com a palavra. A palavra de hoje vai responder uma pergunta: como viver num mundo cheio de guerras? É algo que é atemporal. Guerra é atemporal. Não é hoje. Sempre teve guerra. O mundo é um palco de guerra. E o mundo como uma forma coletiva, mas também esse mundo aqui vive em guerra. Esse mundo vive em guerra. Cada um de nós no seu mundo tem as suas guerras. E a palavra de hoje, com certeza, vai trazer uma direção para a gente. Então, quero convidar você para ler Tiago 4:1. Hoje eu tive guerras, muitas guerras, para estar aqui. Pensei de manhã que talvez à noite não ia conseguir estar. E pedi ao Senhor: Senhor, se o Senhor me der forças, eu estarei à noite levando essa palavra, que a minha escala é a escala da pregação, e não ia dar tempo de chamar alguém em cima da hora. Tem que ser eu. Então me dá saúde e força. E estou aqui para a glória de Deus. Amém? Então vamos ler aqui Tiago 4:1. De onde vêm as guerras e as brigas que há entre vocês? De onde vem, né? A gente pergunta: poxa, de onde vem essa dificuldade? De onde vem esses problemas? De onde apareceu esse dilema que eu estou vivendo? Às vezes a gente pergunta, né? Aqui existe uma resposta que pode ser aplicada, né? Mas como pergunta, será que não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Então a gente vai falar um pouquinho sobre essas guerras. O mundo sempre foi, como eu falei, o palco de muitas guerras, de vários assuntos diferentes, de várias origens diferentes. Só que geralmente toda guerra externa, ela começa de uma guerra interna. Todo conflito gerado entre pessoas, eles iniciam aqui dentro. Antes de você ir lá reclamar com alguém, você estava criticando essa pessoa dentro da tua cabeça. Até o dia que tu teve a oportunidade de ir lá e falar na cara dela. Mas antes tu estava aqui dentro, já falando dentro de si. Começa aqui e depois se exterioriza. Então, eu anotei aqui 3 principais guerras nas quais nós estamos e vivemos. Primeira guerra é contra as pessoas, né? Eu contra você, você contra mim. É um contra o outro. É dentro de casa, é no trabalho, é onde você frequenta. Vamos ler Salmos 133, versículo 1, verso 1. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Você está dizendo que é quando eles convivem, quer dizer que tem algum momento que não vivem em união, né? Como é bom, né? E deve ser, se ele fosse complementar esse verso, ele falaria assim, e deve ser ruim quando não estão vivendo em comunhão. Porque nós fomos feitos, gente, para viver em comunhão. A ideia principal do Senhor em criar eu e você, em criar a família, é justamente para que haja a comunhão na cidade, na sociedade, no trabalho. Por que as pessoas chegam mal-humoradas no trabalho? Por que as pessoas falam mal uma das outras no trabalho? Por que pessoas puxam o tapete uma das outras? Porque não era para ser assim. Era para todo mundo chegar: bom dia, vamos fazer hoje o melhor dia dessa empresa, você na sua função, eu na minha. Se você precisar de alguma coisa, me chama. Se eu precisar, eu sei que posso contar com você. Por que dentro da empresa não é assim? Por que é assim? Um desconfiado com o outro, um querendo saber mais do que o outro. Quando alguém sabe um pouco mais, esconde informação. Quem já trabalhou em fábrica, empresa grande, assim, de centenas e milhares de funcionários, assim, sabe o que eu estou falando. Porque empresa grande tem muitos postos de trabalho, muitas posições, então está todo mundo querendo puxar o tapete de alguém para chegar num lugar mais alto, para se tornar um chefe, um gerente. Então,
Existe um problema sério na comunhão. A origem disso é a comunhão. Então, a gente, pelo menos, deveria, né, viver em comunhão, né? Nossa família, por que tem problema dentro de casa, né? Por que tem festa de jantar de Natal que um irmão não vem porque brigou com o outro, ou brigou com a mãe? Não era para ser assim, era para ser amizade, era para estar junto. Era para ter o prazer de andar junto, gente. Por que a gente, às vezes, evita uma pessoa? A pessoa vai estar na festa tal, já não vou, já vou procurar outra coisa, já... A pessoa está passando, eu pego o celular, disfarço para não ver a pessoa passar, para eu não ter que trocar o olho com ela e ter que dar um oi, porque eu não suporto essa pessoa. Por que acontece isso, né? São guerras entre pessoas. E isso aconteceu na Bíblia também, né? Os pastores de Ló estavam arrumando um problema com os pastores de Abraão. Absalão, filho de Davi, estava arrumando problema com o próprio pai. Né? Os próprios discípulos estavam brigando entre eles. Jesus foi dar uma voltinha, comprou um Subway lá para comer. Aí, quando ele voltou, os discípulos tudo brigando. Não, mas quem é o maior? Eu sou o cara, eu sou o profeta, eu sou isso, eu sou forte, eu brigo com espada. Jesus falou, rapaz, espera aí, só um minutinho. É sério que eu estou vendo? Eu estou aqui esse tempo todinho, eu vim do céu para vir ensinar vocês. É sério que eu estou vendo vocês discutindo para saber quem é o melhor entre vocês? Espera aí. Não, vou ter que dar uma aula aqui, dá licença, pega uma bacia lá. Vamos lavar o pezinho de vocês, eu vou mostrar para vocês quem é o maior. Aí Pedro, né, aquele cara que fala demais, não, Jesus, não bota a mão no meu pé, senão... Aí Jesus, se tu não deixar, vou ficar de mal com você. Eu não quero Jesus de mal comigo. Aí Pedro, não, Jesus, então vem me lava todo, joga essa... Pedro, não exagera, né? Poxa, Pedro, só estou querendo fazer uma demonstração de serviço para você. Senta aí que eu vou lavar teu pé. Então, está vendo que tem briga entre pessoas que andavam com o Filho de Deus? Está vendo como é que a gente é difícil de lidar? Olha para a pessoa mais difícil de lidar que está do teu lado aí. Fala, está falando de você. Eu falo assim, está falando de você. Está tocando na tua ferida. Fala assim, está tocando bem na tua ferida hoje. Porque a gente é difícil. A gente arruma problema, a gente reclama das coisas. A gente, sabe assim, a gente tem mais facilidade de reclamar do que de honrar, de elogiar, de falar bem da pessoa, de tratar bem. A gente tem mais facilidade de reclamar, de falar, né? Do que elogiar, de falar bem, de elevar o nome da pessoa, não. Mas para falar mal, a gente é o primeiro. Complicado, né? Os crentes de Corinto estavam vivendo em guerra. Abre lá, 1 Coríntios 6, versículos 7 e 8. O pessoal estava arrumando problema dentro da igreja, levando para a justiça, processando. Um irmão processando o outro, e o bicho pegava dentro da igreja. Aqui, olha o Paulo falando. O fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota. Não era para ter problema entre vocês. Por que vocês não preferem sofrer injustiça, então? Por que vocês não preferem sofrer prejuízo? Ele está perguntando, fica no prejuízo. Mas não leva isso à frente, por quê? Ele está falando aqui, em vez disso, vocês mesmos causam injustiça e prejuízo, e isso contra irmãos. Porque estava acontecendo isso, o pessoal, quase pouca coisa, já levava para o juiz, já levava, quero o meu direito. Eles não conseguiam se perdoar, se arrumar. Gente, tem família de sangue, um processando o outro hoje em dia. Tem família de sangue, mãe, filho, pai, filho, pedindo medida de, como é que é? Medida protetiva contra filho. Gente, o que é isso? É loucura, né? Mas, por que não se resolve? Por que não se perdoa? Por que não senta um dia e toca no assunto? Não, a gente prefere se afastar, aí leva esse problema para o escândalo, né, para o público. Olha que terrível. Ele está falando, mas, gente dentro da igreja. Lá na igreja da Galácia, os crentes estavam se mordendo. Vamos lá, abre lá, Gálatas 5,14. Ai, Jesus, olha. Que perigo que é a gente, né, sem Jesus, né? Olha aqui. Toda a lei se resume num só mandamento. Ame o seu próximo como... Então, você não vai querer para o seu irmãozinho, por mais perturbadinho que ele seja, o que você não quer para você, sim ou não? Mas não é bem assim. Quando pisa no meu calo, você vai ver.
Eu sou crente, mas a minha boca não é. Eu falo mesmo, não levo desaforo para casa. A gente é assim, né? Ame o seu próximo como? Olha aqui o próximo versículo, olha lá. Mas, se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Porque esse ataque que a gente provoca um no outro também está destruindo a gente. Não adianta. A gente acha que por estarmos com a razão, a gente tem direito de ferir. Você está errado. Pá! Joga uma lança no peito da pessoa. Mas esse ato de você atacar também faz mal para você. Então, por isso que você nunca vai ver uma família brigada, que o lado que está certo vai ficar bem também feliz, porque o certo não é estar separado, o certo não é estar brigado. Por isso que, às vezes, aquele filho que vai embora, fica longe dos pais, porque os pais não aceitaram alguma coisa, brigaram, aí o filho está longe, passou já 5, 6, 7 Natal, nunca mais se viram, aniversário, não liga mais. E vão dizer que o filho foi prejudicado. Por mais prejudicado que ele fosse, por mais certo que ele esteja, a distância também faz mal. Esse ataque que a gente provoca, por mais que você tenha direito de atacar, faz mal para você. Não adianta. Você não foi feito para atacar ninguém. Você foi feito para amar. Eu e você fomos feitos para perdoar. Só que o nosso orgulho, o nosso senso de justiça, às vezes fala mais alto em relação ao que o Senhor quer para nós. Faz sentido o que eu estou falando, sim ou não, gente? Amém? Posso continuar a palavra aí? Tá no caminho aí, amém? Então tá bom, vamos lá. Olha, outro problema, ó, Tiago está alertando os irmãos que estavam ferindo uns aos outros com a língua. Que a língua é um chicote, gente. Tiago fala no capítulo 3 da carta de Tiago, que ele fala assim, que a língua é como se fosse uma faísca numa floresta. Soltou a língua, pega fogo em tudo. Então é melhor segurar. Vamos lá, Tiago 1, 19 e 20, olha aqui. Ele estava tentando apaziguar a igreja. Gente, ei, meus amados irmãos, olha que querido Tiago, né? Meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios no falar, e tardio para se irar. Aí ele está falando assim, ó, volta ali. Ó, sempre ouve mais e fala menos e se segura para não irar. Porque assim, tem gente, cara, que é assim, ó, querido, mas falou alguma coisa, já vira um bicho. A pessoa já solta os cachorros em cima. Para quê, gente? Olha para a pessoa do lado e fala assim, ó, calma. Assim, ó, calma, pé no chão, conta até 10. Né? Como é que o Chaves falava? Ninguém tem paciência comigo. Calma. Fica tranquilo. Olha o próximo. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. O que adianta você se irar, querer resolver e impor justiça com as próprias mãos, porque você está irado, você está revoltado com o que fizeram? É só você olhar o que está acontecendo no governo do país. As pessoas que tentaram fazer justiça com as próprias mãos, olha o que aconteceu com elas. Infelizmente, porque a nossa violência não gera justiça de Deus. A nossa atitude enérgica contra alguma situação, por mais injusta que ela seja, ela não provoca, está aqui, ó, ela não produz justiça de Deus. Sabe onde é que está a minha e a sua justiça? Bota no joelho. Começa a botar na mão de Deus. Começa a pedir ao Senhor. Fala, Deus, eu estou sendo injustiçado. Deus, eu estou sendo prejudicado. O Senhor está vendo. Eu vou fechar minha boca, não vou falar nada, não vou reclamar, não vou me impor, porque eu sei que no dia certo o Senhor vai honrar a minha posição diante de Ti de humildade. Gente, se ninguém está te vendo, o Senhor está te vendo. Pode ter certeza. Então, essa é a primeira guerra, né? Entre nós. Então, a gente tem que cuidar, né, gente? Para a gente não ficar se matando. Não ficar se machucando. Quantos casamentos que são as feridas dentro de casa. A vida lá fora já é uma guerra. O homem e a mulher que sai para a vida, para trabalhar,
bota a armadura, pega a espada e vai para a guerra, vai para o trabalho. A empresa difícil, o trabalho pesado, difícil, cansativo. Aí tem feridas, pessoas nos traem, pessoas fazem um monte de coisa, dificuldade de um monte de lugar. Aí chega em casa sangrando, cansado. Aí chega em casa, ao invés de um tirar a armadura do outro, que é o quê? Tirar o peso, limpar uma ferida do outro, não, é mais uma guerra. Não dá nem para tirar a armadura. Chega em casa, a espada já está comendo. Pim, pim. É faísca para tudo quanto é lado, é grito. Pô, acabei de vir de uma guerra o dia inteiro, você chega em casa e guerrear ainda? Está entendendo? Então não vamos guerrear, gente. Chega em casa, a primeira coisa que tu faz, guarda a tua espada. Para tu não ter chance de guerrear dentro de casa. Tira a armadura da tua esposa, tira o peso dela. Ajuda ela em alguma coisa, dá atenção para o seu esposo, fica junto, constrói uma noite agradável para que vocês tenham energia, porque vocês vão dormir e vai ter que acordar para mais uma guerra. É de novo, pau pegando, cara. E às vezes a gente não está aliviando um ao outro, a gente está causando mais tensão um para o outro, aí já era. Então essa guerra vai ter resolvido aqui, amém, gente? Segunda guerra que a gente enfrenta, contra nós mesmos. Um dos meus maiores inimigos se chama João Pereira. Prazer. O meu probleminha interno. Então, as guerras que estão acontecendo dentro do nosso coração é em relação aos nossos próprios desejos. Eu falei lá, né? Bota lá de novo, Tiago 4:1, que é a segunda pergunta que ele faz. Então, assim, será que essas guerras não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Está falando de uma guerra interna. E de onde vem, de onde origina essa guerra? Qual é o ponto de partida dessas guerras internas? Tem um ponto, né? Normalmente, elas partem de paixões, desejos que estão dentro de mim. Que a gente gosta de culpar os outros, né? Ah, eu estou mal porque tal pessoa. Eu estou mal porque essa pessoa me fez mal. Porque a pessoa me enganou. Porque meu pai fez isso comigo. Porque não sei o que lá. A gente só gosta de culpar. Mas muitas dessas guerras que estamos guerreando hoje, começou aqui. Quem sabe uma guerra que tu tem na tua família, está faltando perdão. Você perdoa, acaba a guerra. Ou você é um errado, então se humilha e pede perdão logo. Acabou a guerra. Aí você fica carregando um monte de batalhas dentro do teu coração. Aí está aqui, ó. Eva pecou por quê? Porque sentiu vontade de ser igual a Deus. A serpente deu uma proposta, ó, tu quer ser promovida? Tu pode comer esse fruto aí, tu vai ser igualzinho ao Criador. Abraão mentiu para se proteger, falou que a mulher dele era a irmã dele, não precisava ter mentido, tu tem que ser verdadeiro em tudo onde você estiver. Tiago e João, por orgulho, né, de estar do lado de Jesus, a mãe deles pediu para que eles sentassem do lado do trono de Jesus nos céus. Olha o orgulho. Olha só como é que é uma guerra de desejos internos que nos fazem fazer o quê? Esses desejos desenfreados, se a gente dá voz para eles, esses desejos nos darão comandos para tomar atitudes erradas. Então, um monte de atitude errada que você temos tomado ultimamente estão sendo acionadas, ligadas a partir de desejos errados, desviados. Ó, Tiago 4:2, bota o segundo versículo. Ó, vocês cobiçam. Ó, então a cobiça vem da onde? De desejos. Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam. Ó, guerras entre nós. Por causa de guerras internas, egoísmo, falta de empatia, a gente mata pessoas, destrói casamentos, trai pessoas no trabalho, se vende por besteira, tudo por causa de desejo, por causa de cobiça. Matam, invejam, não conseguem obter o que desejam, vivem lutando e fazendo guerras, não têm porque não pedem. Em outro lugar fala não oram. No próximo, 3. Pedem, em outras palavras, oram e não recebem. Quer dizer que a minha oração não funciona. Porque pedem com mais intenções, com o fim de gastar nos próprios prazeres. Está vendo que está tudo aqui, ó,
O ponto de partida não é Deus. Tem muita gente que não vive a vida, não tem sonhos, não tem projetos partindo do ponto de partida Deus. O ponto de partida dos planos, projetos, desejos é o meu coração. O que me faz feliz? O que me realiza? Qual tipo de pessoa que é o meu gosto? Qual é a cidade? Qual é a profissão? Qual é isso? Qual é aquilo? Então, tudo que eu escolho, todo o trabalho, toda guerra que eu me proponho a lutar, está relacionada a apenas 1 metro de raio em volta de mim. Eu não consigo entender que essas minhas orações, essas minhas lutas não estão valendo de nada, Deus não está ouvindo, porque são orações voltadas apenas para o meu próprio prazer. Por isso que a gente está tanto tempo, às vezes, orando e não acontece nada, né? Aí a gente pensa, Deus não está me escutando, Deus é surdo por acaso? A palavra diz que não. Deus não está com os ouvidos agravados para que não possa ouvir, e nem com a mão fechada para que não possa abençoar. Deus é abençoador, é bondoso, generoso. Se você pedir um pão para o teu pai não vai te dar uma pedra. Quem dirá o Deus, o Pai Celestial, que é generoso e nos dará coisas ainda maiores. Só que assim, os nossos pedidos, as nossas orações estão sendo alinhadas com a vontade de Deus. Busque primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então eu não estou buscando o reino de Deus, eu estou buscando o meu reizinho aqui dentro. Ou o que eu quero, o que eu gosto. Então, os nossos desejos nos levam a ações erradas. Porque a gente alimenta esses desejos. E esses desejos vão nos conduzir a ter atitudes erradas, lógico. Porque eu estou alimentando as guerras dentro de mim. Então, Tiago estava falando dos problemas de relacionamento com as pessoas antes, né? Guerras entre as pessoas. Agora, Tiago está tratando o nosso relacionamento com Deus. Porque às vezes eu estou usando o relacionamento com Deus para chegar em lugares nos quais os meus desejos querem. Não, estou usando a religião. Não, agora você é um homem religioso porque eu quero bênção, eu quero proteção, eu quero cura, aí eu vou ter um relacionamento com aquele que tem o que eu quero. E depois que eu tiver o que eu queria, será que vai servir esse relacionamento? Será que eu sou um extrativista do reino de Deus? Ou eu sou um servo do reino de Deus? Tem um extrativista. O que o extrativista faz? Ele vai pegando o recurso. Quando não tem mais, o que ele faz? Vai para outro lugar. Até acabar o recurso de novo, e ele vai. Mas nós não estamos aqui para extrair, nós estamos aqui para receber. E receber de uma forma generosa do Senhor. Tu acredita nisso, amém? Então, quando a nossa oração é errada, como o Tiago está falando aqui, vocês oram e não recebem porque suas intenções são más, então quer dizer que a minha oração é errada. Se a minha oração, que a oração é uma ação, a oração é expor o que está no meu coração. Se a minha oração está errada, logo o meu coração também. Eu todo estou errado. Então a guerra começa aqui. E as nossas orações não respondidas, não serão respondidas quando há guerras e paixões no meu coração. Porque Deus é aquele que sonda os corações e as intenções. Deus não se engana com carinha de crente. Deus não se engana com um jeitinho de crente. Deus olha o meu e o seu coração e sabe a intenção na qual eu e você estamos fazendo qualquer coisa. Até porque Deus não está interessado em sacrifícios. Deus está interessado em obediência. Porque tem muita gente que é muito boa em sacrifícios, mas muito ruim em obediência. Tem muita gente que sabe se entregar muito, fazer muito e sacrificar muito, mas na hora de se sujeitar, zero. Por isso que Deus não se interessa em sacrifício. É sacrifício de tolo. Agora, se você é uma pessoa obediente, aí você tem tudo com Deus. Porque Ele percebe isso. As suas orações são percebidas através das suas intenções. Então, assim, a oração era para ser a solução, né? Sim ou não?
Tu está com problema, o que tu vai fazer? Vou orar. Vou orar. Joelho no chão. Né? Jejum e oração. Tinha uma igreja, uma musiquinha, né? Joelho no chão, jejum e oração. Né? Eu tocava na igreja quando eu era baterista. Eu era só irmão da igreja, depois eu era um baterista. E a gente pensa, vou orar, vou fazer uma campanha, vou orar todo dia na madrugada, vou rasgar os céus e a minha fé vai ser aquela que vai mover a mão de Deus em meu favor. Glória a Deus, aleluia. E aí? Era para ser a solução. Mas se a minha oração está errada, não vai chegar em lugar nenhum. Não vai ser respondida. Não tem, Deus não se responsabiliza por planos que não foi Ele quem traçou. E a gente está aqui, ó, Deus, eu fiz o plano da minha vida. Ele pega um rolo assim e joga assim, ó. Aí ele rola assim, ó, o Senhor abençoa o meu plano, eu acho que é isso aqui para mim ser feliz. Aí tu ora por aquele plano, mas tu algum dia fala assim, ó, Deus, qual é o seu plano para a minha vida? Qual é a sua direção para esse dia, para essa semana? Qual é a direção do Senhor para minhas férias esse ano? O que te agradaria de eu fazer das minhas férias? Não sei, porque todas as férias que eu tiro para o meu prazer. Tudo que eu compro é para alimentar os meus desejos e as minhas ditas necessidades. E ainda a gente tem coragem de falar assim, ó, eu comprei um mimo para mim. Estou me mimando. Não está falando certo ou certo. Não passa de uma pessoa mimada. Porque uma pessoa madura, ela não precisa de mimo. Ela sabe fazer, ela faz o que tem que ser feito. Muitas dessas vezes, sem vontade. Às vezes até com raiva. Às vezes até desanimado. Às vezes até nem está vivendo o que está falando, mas está falando sobre o que crê. E aí? Então, se a guerra dentro de mim, a guerra fora de mim. Se ainda não aconteceu essa guerra externa, provavelmente, logo vai acontecer. Se você deixar essas guerras serem alimentadas. Então, o nosso coração, gente, é o laboratório das guerras externas. As guerras começam aqui, eu que vou elaborando a hora certa de comandar os ataques. E eu vou. Às vezes o ataque é uma ação. Todo ataque é uma ação. Né? Então, e assim, ó, até eu tenho uma coisa bem interessante. Seria muito, muito cômico se não fosse verdade, né? Quem é antigo de igreja vai achar interessante isso aqui. Eu anotei aqui uma lista de coisas que contém numa guerra que também fazem um paralelo dentro de uma família ou dentro de uma igreja. Então, aqui, ó, na guerra tem mísseis, sim ou não? Vamos lá me ajudar? Na guerra tem mísseis, sim ou não? Tá, mísseis. Mísseis é uma arma de longo alcance, né? Tu atira de longe, como se na Idade Média fossem os arqueiros, né? São os mísseis. Dentro da igreja ou dentro da família, são aqueles que atacam os irmãos à distância. Fala mal nas costas, de longe. Tem um monte de míssil, assim, às vezes, na igreja, na família, no trabalho. Na guerra tem tática de guerrilha, sim ou não? Na família e na igreja também tem. São aqueles que armam emboscadas contra alguém que está meio desviado, meio fraco. Aí tu arma uma emboscada para provar que ele está errado. Sabe aquele mano que manda uma foto de alguém que estava em algum lugar que não deveria e manda lá para o pastor? É desse tipo de gente. Ó, pastor, tal pessoa onde é que estava, ó. É a tática de guerrilha. Isso aqui é formado nessa faculdade. Atirador de elite tem na guerra, sim ou não? Na igreja também tem. Tem aqueles, ó, até a Ana sabe, viu? É aqueles críticos de boa pontaria, que acerta na veia, assim, sabe? Que de longe, assim. É aquele que olha a pessoa de longe e já bate o scanner, ela acredita que já sabe tudo sobre a pessoa. É o atirador de elite da igreja. E ele atira para matar. É assim, ó, tiro certeiro. Na guerra tem terrorismo, sim ou não? Sim? Tem, não? Terrorismo, ó, não sobra ninguém vivo. Sabe aquela pessoa assim que explode com todo mundo assim? Todos saem magoados ou atingidos.
Sabe aquele que ama pegar uma festa de família e dar uma explosão assim, acaba com tudo? Tira a alegria da festa, vira a mesa, faz alguma coisa assim? Ele quer deixar todo mundo ferido, de algum jeito. É o terrorista. Dentro da igreja também tem um terrorista. Satanás era um terrorista. Eu não vou descer sozinho. Vai aqui, ó, tem um monte de gente comigo. Um terço dos anjos desceu com ele. Terrorismo. Ele não pode se estourar sozinho, ele tem que ferir um monte de gente junto. Espionagem, tem guerra, sim ou não? Ó, o uso de amizades para obter informações potencialmente danosas contra outras pessoas. Meu Deus, isso aqui é coisa da CIA. Eu estudei lá nos Estados Unidos esse negócio aqui. Sabe aquelas pessoas que ficam buscando amizades periféricas para saber sobre alguém, para obter mais informações, porque ele vai montando o dossiê, né? Aí ele vai criando o dossiê satânico dele, né? Contra a pessoa, né? E quando ele ataca, ele já sabe coisa que nem a própria pessoa sabia, nem ele lembrava. É isso aí. Terceira guerra. Vamos sair desse lugar, vamos para outra guerra. Uma guerra ainda pior. Primeira guerra, uns com os outros. Segunda guerra, entre nós mesmos. Terceira guerra, com Deus. Quantos de nós estamos arrumando guerra com o Senhor? E às vezes a gente não sabe, né? Porque talvez você só ouviu até hoje que Deus é um Deus fofo, Hello Kitty, purpurinado, que você não precisa mudar o seu comportamento ou ter alguma renúncia para ter uma vida um pouco mais excelente com o Senhor. E é lógico que essas renúncias, essas escolhas vão trazer milhares de benefícios, só que a gente não olha para o que a gente ganha perto de Deus, a gente só olha para o que a gente tem que abrir mão, e às vezes a gente não consegue abrir mão de alguns conceitos, algumas coisas do meu caráter. E quando a gente fala de guerra, a gente fala de inimigo, certo? Toda guerra tem um inimigo. E sabia que tem um jeito de a gente se tornar inimigo de Deus, não? Abre lá o versículo 4, próximo versículo, hoje é só Tiago 4. Aí ele começa a xingar a gente, né? Tiago é um pouco meio cabreiro assim, né? Ele xingou a gente aqui, ó. Seus adúlteros. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Portanto, se alguém quiser ser amigo do mundo, faz-se inimigo de... Que mundo é esse, gente? Quando eu cheguei nessa parte da palavra, eu lembrei de domingo. Quem estava domingo aqui, domingo passado? Quem lembra que eu falei sobre os 3 tipos de mundo que a palavra fala, né? Que é o mundo criação, o mundo natureza, o mundo macro, tem um mundo sociedade, as pessoas, a humanidade, e tem um mundo, o meu mundo, né? Porque quando eu busco conquistar esse mundo no qual eu idealizo dentro da minha profissão, dentro dos meus sentimentos, então eu dou a vida para conquistar o mundo no qual eu idealizei. Mas o que adianta eu conquistar esse mundo inteiro que eu idealizei e perder a própria alma, os sentimentos? Que é o que muita gente está fazendo. Está super, hiper, mega bem sucedido na vida, mas com a alma morta, insensível, sem sentimentos. Às vezes deixou a família para trás, amigos para trás. Teve que trair pessoas, decepcionar um monte de gente para chegar onde chegou, conquistou o mundo, mas chegou com a alma morta. E aqui está falando. É amizade justamente com esse mundo. O mundo aqui é a sociedade humana que cultiva os valores e princípios voltados a si mesmo, conquistas pessoais, particulares. Que normalmente essas conquistas, esse universo de conquistas humanas, centralizadoras, que tem um movimento na filosofia que se chama humanismo. Se você quiser ler um pouco sobre isso, você vai entender por que o ser humano tem essa tendência a se colocar no centro das atenções. Não, eu tenho que ser feliz, custe o que custar. Isso é um movimento humanista que apareceu aí na humanidade e a gente, de vez em quando, quer aderir, né, a esse movimento para nós. E o mundo é regido por um sistema. Lembra que eu falei sobre o sistema que rege o mundo, né? Que é a objetividade sem sensibilidade. A gente torna o objetivo
material, eu só estou atrás da matéria e eu não sinto mais nada, porque eu não preciso sentir, eu quero ter. Aí tu se torna insensível, morto. Né? Tem outras leis que eu não vou lembrar aqui agora, só lembrei dessa aqui. Então, o mundo é regido por esse sistema, né? Que nos conduz a uma sensação de conquista, que essa é uma sensação que a gente gosta de sentir, né? Isso ela começa lá na tua infância, quando tu jogava videogame, quando tu passava do chefão, tu conquistou uma fase, uau! Quando eu ganhei alguém no futebol, quando você conquistou seu namorado, sua namorada, aquele senso de conquista, tu entrou no primeiro emprego, uau! A alegria durou 2 semanas, porque depois tu viu que tu tinha que fazer um monte de coisa e tu não ficou mais feliz. Comprou um carro financiado, a alegria durou até chegar o carnê. Aí chega o carnê, tu vai, meu Deus do céu, 60 meses pagando essa encrenca aqui. Mas esse senso de conquista que o mundo nos dá como um entorpecente, como uma droga, que a gente, quando experimenta, é incrível, só que a alegria é curta, porque é uma alegria material. Então, logo estamos querendo buscar alguma outra coisa que vai me fazer feliz de novo, porque o efeito da última que eu conquistei já passou. Já comprei o carro que eu queria, agora eu quero outra coisa. Eu já viajei na cidade que eu queria, agora eu quero viajar em outro lugar. E tudo que é matéria nunca vai suprir, porque a tua e a minha alegria não estão localizadas na carne. A nossa alegria está localizada na alma, e a nossa alma se alimenta de coisas espirituais. Jesus falou isso, ó, minha comida, minha bebida, cara, é fazer a vontade do meu Pai. Não são essas coisas que me alimentam. E às vezes a gente está querendo alimentar essa fome da carne, que a carne não é essa matéria, a carne é uma dimensão do pecado que está em nós. E ele vai querer, e é faminto pelas coisas que ele acha que tem que ser alimentado. Então, ela nos seduz com esse sentimento de conquista, e cada passo que damos em direção a esse sistema, mais longe estamos do projeto inicial de Deus para nós. Por isso que você vê algumas pessoas tão bem-sucedidas em alguma área e, ao mesmo tempo, tão mal-sucedidas em outra. Tu vê uma pessoa muito bem-sucedida numa área financeira, mas destruída na área sentimental. Ou tu vê uma pessoa muito bem-sucedida no mundo dela, né? Na área sentimental, porque ela conquistou o príncipe encantado que ela idealizou, mas está destruída em outra área. Por quê? Porque não teve o elemento completo. Só buscou aquilo que o mundo dela dizia. Então, nos tornamos amigos do mundo devagarzinho. Essas coisas do mundo, gente, ninguém fica viciado em alguma coisa de um dia para o outro, na primeira pegada. Não. Aquilo tem que ir se tornando normal, devagarzinho, né? Então, em primeiro lugar, a gente se torna amigo do mundo. Tipo assim, coisas que não são corretas de serem feitas, mas tem tanta gente fazendo que a gente acha que é normal, mas não é normal. Pode ser comum, mas não é normal. Só que como está tão comum, a sociedade está tão pervertida e tão deturpada, a família está tão destruída, que aí na nossa cabeça, o normal, sabe o que é quando a gente acha que é normal? A gente está começando a ter amizade, tipo assim, está tudo bem fazer o que é assim. Você está com desejo de fazer isso? Segue seu coração, faz o que tu quiser. O importante é você ser feliz. Aí você está indo atrás dos seus sonhos pervertidos com uma máscara de realização pessoal. Você merece, você trabalha, você soa, é isso mesmo, faça o que você quer. E você, quando perceber, está indo no tobogã do inferno. Descendo de ladeira abaixo. E é devagarzinho, gente. Primeiro a gente se torna amigo, né? Que aí eu li ali, né? Vocês não sabem que se é amigo do mundo é se tornar inimigo de Deus? Então o primeiro passo dessa guerra que a gente cria contra Deus é aceitar, colocar do seu lado, abraçadinho, de mãozinha dada, com o mundo, com esse mundo, o mundo dos desejos, o mundo que rege o sistema carnal que está dentro de nós. Segundo, a gente se contamina com o mundo. Bota lá Tiago 1:27. Já que a gente é amigo, né?
Como é que o seu pai falava quando tu era jovem? Não anda com aqueles rapazes lá, não anda com aquela galerinha. Porque se tu andar com eles, se tu for amigo deles, você vai se contaminar igual eles estão se contaminando. Quem já ouviu esse tipo de conselho aqui? Por favor, levante sua mão. Eu já ouvi muitas vezes isso. Porque primeiro a gente anda junto. Depois a gente faz o que eles fazem. Aí a gente se contamina, olha lá. Ó. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos, das viúvas, que são os necessitados, no caso, nas suas aflições, e não se deixar corromper pelo... Está vendo? Porque quando a gente se torna amigo, o amigo vai convencer a gente e a gente vai se corromper. A gente vai começar a achar que é normal fazer o que ele está fazendo. Porque a gente anda junto. Quem anda junto vai tendo um sotaque parecido. Pode ver, aqui é o sul, né? Tem um monte de gente aqui, mais do centro-oeste, de Goiás, de Brasília, de Minas, do Nordeste, do Rio Grande do Sul. Mas quanto mais tempo a gente passa aqui, o nosso sotaque vai enfraquecendo. Porque a gente está falando com gente daqui. Quando a gente visita a nossa terra, que a gente não percebe. Mas quando a gente vai lá, o pessoal, está falando igual Catarina. Que o carioca ele não sabe o que é Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Ele não sabe. O carioca é meio assim fora. Quando a gente vai lá, ele fala assim, está falando igual gaúcho. Tipo assim. O sul para o carioca é o Rio Grande do Sul. Assim. Não sei se não tem aula de geografia lá no Rio, não sei como. Mas eu acho que eles pensam que está no sul, está no Rio Grande do Sul. Sei lá, né? Tiago está avisando, não se corrompam, não deixa o mundo te corromper. Mas como que o mundo corrompe a gente? Quando a gente está fazendo amizade com ele. É devagar. É imperceptível. A gente vai abrindo concessões devagar. É uma conversinha com má intenção aqui, um olharzinho ali. Aí depois você está sozinho, ninguém está te vendo, ninguém está me vendo, eu vou fazer, vou ver, vou assistir, vou olhar, vou falar, porque ninguém está me vendo. Aí vamos abrindo concessões e concessões e concessões. Quando vamos ver, gente, já estamos corrompidos. Esse é o terceiro passo. Terceiro passo. A gente começa a amar as coisas do mundo, porque fica incrível. Uau, eu estou gostando disso. Eu estou tão envolvido com o mundo que é maravilhoso. Não tem problema. Não faz mal. Está aqui, eu estou vivo. Um raio não caiu na minha cabeça. Meu pneu não furou. As coisas não estão dando errado. Eu estou prosperando. Eu estou fazendo um monte de esquema financeiro errado, mas eu estou enriquecendo. Olha a minha casa, que linda. Isso é bênção. Olha o meu carrão, isso é bênção. Nem tudo que reluz é ouro, já disse o sábio. Porque a gente começa a achar que tudo que está no mundo é lindo. Vamos lá, 1 João 2, 15 e 16. Não amem o mundo. Meu Deus, é muito poderoso, né? E nem no que nele há. Aos amantes, ele não está falando, gente, de você não ame a ponte Hercílio Luz de Florianópolis, que é linda, maravilhosa. Não ame as árvores, os animais. Não é isso, não é um mundo macro. Não ame a sua cidade. Não é isso. É esse mundo dos desejos. Esse mundo das conquistas, da aspiração, dos desejos particulares, daquilo que só você sabe que está dentro de você. Não ame o mundo, nem no que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que é no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a arrogância da vida não provém do Pai, mas do mundo. Está vendo? Primeiro passo, eu me torno amigo. Segundo, eu me contamino. Terceiro, eu me corrompo. Quarto, eu começo a amar o mundo, eu me torno amante das coisas do mundo. Aí eu começo a fazer tudo que todo mundo faz, porque tudo é lindo, é alegria, é maravilhoso, é tudo incrível. Quinto lugar, começa a me conformar. Porque até aqui está tudo muito lindo, mas dentro de nós tem uma chaminha. Sabe assim, quando você está falando o que não deveria, ou está vendo o que não deveria, ou está em algum lugar que não deveria, e dentro de você, lá no fundinho, assim, tem uma vozinha que fala assim, isso não é para você.
esse lugar, essa amizade, esse procedimento, eu não fiz você para isso. Lá no fundinho assim, mas eu estou tão envolvido que eu começo a me conformar. O que é se conformar, gente? A palavra conformação, uma das formas de explicar, eu já expliquei aqui, né? Tem um processo de fabricação na metalurgia que se chama conformação. Como se faz uma chave de boca, por exemplo? É no processo de conformação. Eles pegam um lingote de aço, assim, um retângulo bem grande, esquentam, então tu tem que esquentar, é devagarzinho. Tu vai aquecendo, ele vai ficando todo vermelhinho. Vai que, uau, que legal, está ficando quente, uau, que incrível. Uau, está aquecendo a minha vida. Aí tá quando fica todo vermelhinho, aí eles botam numa forma e vem uma prensa. A pressão do mundo, dos desejos, pressionar a gente. E como a gente está todo molinho com fogo, todo maleável, essa prensa vem e conforma aquele lingote numa chave. Ou em qualquer coisa que você quiser imaginar. E essa conformação é isso. Você agora se deixou tomar a forma, o formato, o jeito desse mundo de desejos. Tu não é mais aquela pessoa inocente que amava todo mundo e fazia o bem, agora você é uma pessoa desconfiada, porque você não confia em ninguém. Tu não faz o bem para ninguém mais, porque tu é egoísta. Tu não perdoa mais as pessoas, porque o seu senso de justiça própria é tão forte, tão alto, que qualquer pessoa que erra contigo, você já cancela e já abomina da tua vida, você não sabe mais perdoar. Você vai tomando essa forma, a forma de respeito à cultura do mundo, desse mundo de egoísmo. Romanos 12:2, abre lá. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Sabe quando tu ia na praia, que tu era criança, e teu pai, tua mãe te dava um balde, que tinha uma forminha de estrelinha, de tartaruguinha, de qualquer outro bichinho, assim, aí tu pegava areia, aí tu tinha que molhar um pouquinho a areia, para ela ficar mais maleável, que a areia seca, ela não conforma, ela fica esquisita. Aí tu bota um pouquinho de água, uau, tá ficando refrescante, essa aguinha aqui tá gostosa. Aí bota a aguinha, aí vai lá, aí tu bota na forminha, aí tu dá uma amaciadinha assim, aí tu dá um carinho, nossa, tô sendo acariciado, tá legal esse negócio aqui. Aí quando ele bota assim, quando ele tira a forma, você não é mais uma areia do mar natural, do jeito que quando o vento vem te empurra e faz de você um pequeno grão de areia uma grande duna. Não, você não é mais, agora você está preso numa forma. Então, quem sabe você está se sentindo preso em algum vício, em algum costume, em algum relacionamento, preso em algum costume, alguma coisa que te aprisionou, te formatou de um jeito que não é o seu jeito original. Quem sabe as decepções da vida, as coisas que você carrega de mágoas, angústias, te conformaram de um jeito que não é para você ser assim. Te tornaram rígido, ríspido, te tornaram amargurado, azedo. E nem culpa sua é. Porque o mundo, esse mundo de carnal, nojento, ele está sempre pressionando eu e você para fazer com que eu e você tornemos a forma dele e nos conformemos. Aí outra forma de entender esse nos conformar é de você, é assim mesmo? Meu pai toda a vida fez isso errado no casamento, isso é uma coisa de geração, eu também faço, e é assim mesmo, vou fazer o quê? Isso vem da família, do meu avô, aí é assim mesmo, a sociedade é assim mesmo, então vamos fazer assim mesmo. Sabe assim, deixa fazer o quê? Entrar em conformidade com o que não é bom e não é certo, só porque você acha que isso é maior do que você, todo mundo faz, isso é normal. Não. Deus chamou eu e você para ser um grãozinho de sal, para salgar essa terra e trazer sabor para essa terra. Você sabe que um grãozinho de sal, tu sente. Tu sente que ele faz a diferença. Tu sabe que uma lamparina, por menor que ela seja num lugar de trevas, aquela lamparina vai aparecer e vai dar uma direção. Ele chamou eu e você para ser
Sal da terra e luz do mundo. E muitos de nós estamos deixando essa função de sal que está na nossa vida, que é de influenciar a carne, que o sal, quando bota na carne, faz a carne ficar mais gostosa. E a gente está perdendo isso, porque a gente está conformado. A gente perdeu a forma. E qual é o resultado disso? Morte, né, gente? Condenação, né? Abre lá, o resultado essa amizade. Começou lá atrás com uma amizade. Olha aqui onde é que essa amizade vai levar a gente. O resultado disso é condenação. Com o mundo, né? Porque o mundo já está condenado, né, gente? E como diga-me com quem tu andas e eu direi quem tu és. Quando você está naquela turminha de amigo lá que faz o que não deve, não sei se você já passou por isso, graças a Deus eu nunca passei. Aí parava para revistar todo mundo, tu está ali, no meio de todo mundo, tu não está fazendo nada, tu não tem nada, tu nem queria estar ali, mas tu entra no rolo ali, porque você está junto com quem não deveria. Não é assim que funciona? Tu é condenado com eles. 1 Coríntios 11, 32. Glória a Deus pela Bíblia. Você agradece pela Bíblia, amém? Porque a Bíblia dá respaldo, né? Eu não estou inventando nada. Coisa boa é a gente usar a Bíblia. Contudo, sendo julgados pelo Senhor, somos disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Então, a gente, recebendo essa disciplina do Senhor, a gente não cai na condenação. Porque aqueles que estão em Cristo Jesus, não há condenação. Agora, não é, então eu estou indo para a igreja, eu já estou em Cristo Jesus. Não, é uma vida. É a amizade com Deus. E eu pergunto para você, quais têm sido as suas guerras? Em que áreas você tem guerreado? Será que é dentro de casa, dentro da tua família? Será que você tem alguém assim que você está um bom tempo sem falar porque teve um problema sério e não dá para se aproximar porque, né, teve algo grave que aconteceu e você ficou chateado e você se afastou, ou essa pessoa se afastou de você? Ou será que você está tendo problemas sérios com o relacionamento dentro do seu próprio trabalho, dificuldade, desanimado para ir porque é um clima difícil de lidar? Ou você é essa pessoa difícil de lidar porque a gente não é santo, né? A gente só fala dos outros. Mas diz que a ovelhinha ruim está aqui. Sou eu. Ou é dentro da sua casa. Guerra em cima de guerra. Não dá nem para respirar. Se tu baixar a guarda, vai vir uma espada na tua cabeça. Tu tem que estar toda a vida se defendendo. Tudo tu tem que avisar e pedir. Não, mas, porque senão vai vir uma briga, vai vir uma ofensa, vai vir um problema, já vai vir um machucado. Qual é a área que você está passando aí de problema? Toda guerra traz prejuízo. Foi gasto mais de milhões e bilhões de dólares já nessas últimas guerras que estão acontecendo aí. Para quê? Para ter um monte de gente morta? Um monte de cidade destruída? Estão ganhando o que com isso? O que realmente eles estão ganhando? E o que realmente eu e você ganhamos quando a gente fica declarando guerra? A única guerra que eu e você temos de declarar, gente, é contra o pecado. Essa nós temos que botar a faca no dente e ir para cima. Fazer aquele negócio aqui, ó, de soldado, bota a faca no dente de lado e vai para cima. É a única guerra que eu e você precisamos travar todos os dias, 24 horas por dia. Toda guerra traz prejuízo, toda guerra traz perdas, toda guerra traz ferimentos, mortes. E às vezes a minha casa é uma trincheira, né? É tenso, a mesa é tensa, vai almoçar é tenso, não dá para falar nada. É uma televisão ligada alta, ninguém consegue conversar, é um caos. Aí o filho já come no quarto para não se incomodar, porque já escuta coisa. Aí aquela coisa triste. Qual é a guerra? Talvez uma guerra que você está comprando todo dia por causa do teu orgulho, porque tu é orgulhoso. Ou tu é egoísta, sei lá. E para acabar com a maioria das guerras,
existe uma palavra, se chama humildade. Humildade, sabe para quê? Para baixar a guarda. Humildade para pedir perdão. Humildade para pedir ajuda. Humildade para não ser a sua voz a última na discussão. E marido e mulher é assim, né? Aí tu arruma uma pendenga. Eu e a Kira temos esse problema, cara. Que sempre nós dois querendo ter a última palavra da briga. Aí acabou a briga, eu calei, ela fala uma frasezinha. Eu, você quer ser a última? Então toma essa. Pum, eu jogo mais um míssil. Aí eu fico na última, fico por cima. Aí ela arruma um argumento que ela é boa. Ela joga outra. Pum. Aí fica assim, míssil em cima de míssil. Fica um entulhado, porque os dois não abrem mão de ficar... Cara, fecha a boca e deixa passar, esfria a cabeça, não dá. Eu sou sanguíneo, eu gosto de arrumar um problema para resolver um outro problema. É difícil, não é fácil. Esse dia a gente no carro... E chegava aí, porque a gente estava assim, tendo uma DRzinha, né, normal de ficar. E ela falava a última palavra, eu ficava com a raiva. Ai, querido, você gosta de falar a última palavra. Então vou falar mais uma aqui. E a gente fica, e aí vai acabar quando essa briga? A gente precisa se dar bem, cara. A gente está vivendo junto, um ajudando o outro, um cuidando do outro. O que adianta? Aí no fim chega a ser. É tão ridículo que chega a ser engraçado. Que a gente vai ver quais são os maiores motivos de briga dentro da tua casa. Se você listar, são motivos idiotas, são motivos bobos, mas que a gente valoriza tanto, a gente quer guerra. Que engraçado, né? A gente quer arrumar um problema. Está muito calmo o meu dia, vamos lá, vamos arrumar um BO. Aí joga uma bomba dentro de casa, granada, bem, aí chega lá, está todo mundo destroçado, aquele problemão. É isso, até quando? Vamos ficar de pé, em nome de Jesus?